A John Deere, a CNH e a AGCO, elas acabam controlando 95% do mercado de tratores no mundo. 3 corporações controlam o setor de sementes. O WhatsApp, primeiro, angariou, né, consumidores, né, no mundo inteiro apenas para trocar ideia, só que hoje é a maior plataforma em que você pode fazer transações comerciais, inclusive com a sua moeda digital. Com essa digitalização da agricultura, essa agricultura 4.0, ela vai ocorrer desde a produção no campo, né, até a logística de processamento e distribuição dos alimentos, até chegar nos grandes supermercados de varejo e atacado, né. Então, a gente tem, por exemplo, 3 corporações controlam o setor de sementes. Bayer Monsanto, Coterva, que é a união da DuPont e da Dow, e a Syngenta China. Então, elas 3 controlam 50% do mercado mundial de sementes. Nessa agricultura de contrato, elas começam a tomar conta também de outros setores, como o próprio setor do agronegócio. Então, o setor dos agroquímicos. Então, o setor de fazer os agrotóxicos, né, que depende muito de óleos à base de petróleo, você tinha antes 6 grandes corporações, as Big Six. Hoje eles chamam de as 4 gordas. Então, houve uma maior concentração ainda. Ou seja, as empresas de agrotóxicos compraram as empresas de sementes, você tem uma maior concentração, novas fusões e aquisições com integração vertical da cadeia. Aí você tem, em primeiro lugar, a China, Syngenta, depois a Bayer, da Alemanha, depois a BASF, da Alemanha, em quarto vem a Coterva. Aí você tem os fertilizantes, aí é mais concentrado ainda, que é nitrogênio, fósforo e potássio, que é mais da mineração, né? Então vem a Nutrien do Canadá, a Yara da Noruega. Aí vem o setor de maquinários agrícolas, que também, a John Deere, a CNH e a AGCO, elas acabam controlando 95% do mercado de tratores no mundo. Então, é super concentrado o mercado de maquinária agrícola. Aí você tem as tradings, as comercializadoras, né, que seriam as grandes intermediárias da atual cadeia. Aí a gente está falando de Cargill, a Cofco, que é chinesa, a ADM, a Bunge. Também é uma etapa da cadeia concentrada por corporações. Depois vem o processamento de alimentos, aí vem Nestlé, PepsiCo, JBS, que é brasileira, Tyson Foods, que é norte-americana. E, por fim, os grandes supermercados varejistas, que nessa situação de e-commerce, vem coletando muitos dados dos consumidores, mas também vem se colocando como compradoras diretas de produção dos pequenos agricultores. E também vem facilitando a imposição de preço. A cadeia agroalimentar industrial atualmente é muito concentrada. A seção né, dos supermercados, a gente tem o Walmart, Carrefour, mas a gente já tem Alibaba, né, a gente já vê o e-commerce também hegemonizando o varejo físico também, que são lojas mistas, híbridas, né, que tem físico e tal. E você vê a Amazon participando cada vez mais desse setor. Então, você já tem uma estrutura, desde a Revolução Verde, que vem assumindo a concentração de várias etapas da cadeia, e, por outro lado, com a digitalização da agricultura, você vê uma infraestrutura que só quem consegue fornecer são também as Big Five, as Big Data, aquelas que estão fazendo algoritmos, softwares, e também robôs como os drones, os sensores agrícolas, que vão ser instalados em tratores que são gestionados por GPS, de forma automática, robotizada, com a inteligência artificial, enfim. E aí a gente vê Microsoft, que já tem essas todas, né? Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Google, a própria Alibaba, já tem softwares, estruturas de nuvem e estruturas de processamento de dados agrícolas para fazer consultoria agrícola dessa agricultura de prognósticos, né? Então, você coleta, a partir dos sensores remotos, a partir dos drones, informações, dados
sobre a fazenda, a partir de infraestruturas que essas empresas, as Big Data, as Big Tech, fazem parcerias com essas Big Ag, com as grandes da agricultura. Então, por exemplo, a Bayer oferece a sua consultoria digital, capturando e processando os dados a partir do software e do algoritmo desenvolvido pelo Amazon Web Services. Então, você tem novos contratos entre essas corporações, numa nova relação de novos atores entre Big Data, as Big Tech, e as Big Ag, que são setores já muito concentrados. Então, existe uma real questão sobre, a concentração ainda maior da cadeia, novos tipos de arranjos de contratos, né? Até, por exemplo, na hora de você consertar um trator, o agricultor não vai poder consertar esse trator, porque existe a John Deere, que tem um contrato com um software instalado da Amazon para processar os dados e enviar para a nuvem, e aí você só pode mexer naquele equipamento agrícola com a tecnologia da John Deere, ou a tecnologia da Amazon. Então, você mesmo... Então, existe uma dependência tecnológica também de corporações do norte global por esse novo pacote tecnológico da agricultura 4.0. Assim como nós tivemos um pacote tecnológico da Revolução Verde, que era sementes híbridas ou transgênicas, associadas com agrotóxicos, associadas com maquinários, que levou a essa ultraconcentração da cadeia hoje, também a gente vê uma agricultura 4.0 que coloca a entrada de novos atores, as Big Tech, e o e-commerce, que a depender da qualidade da captura dos dados e dos negócios com dados, também acabam se posicionando bem ao longo da cadeia para também concentrar ainda mais essa cadeia, alijando ou excluindo os agricultores do seu direito ao livre uso de sementes, sementes crioulas, sementes locais, agroecologia, ou seja, com menos dependência dos agrotóxicos e desse pacotão tecnológico corporativo, para desenvolver uma agricultura de agricultores, e não uma agricultura com concentração fundiária e sem agricultores. Em um dia, a Alibaba, né, no Alibaba Single Day Shopping Festival, né, em 2019, eles lucraram 7,4 bilhões. Aconteceu a mesma coisa na Índia, em que a Amazon e o Walmart, eles detêm 2/3 do setor varejista digital na Índia hoje. Então, o Walmart, ele entra na Índia em 2016, ele compra a maior loja varejista da Índia, que é o Online Jet. 2 anos depois, em 2018, aí ele adquire o Flipkart, que também era a grande plataforma, né, de negócios de compra e venda digital do e-commerce. Depois você vem a Amazon, que também compra vários setores, e aí você tem lá 6 dias de festa, que é o Diwali. E também eles lucram 3 bilhões de dólares em 6 dias, e aí os pequenos varejistas, os pequenos revendedores, os pequenos comerciantes, ou seja, os pequenos intermediários, são excluídos da cadeia. Então, era um momento de 6 dias que essas pequenas famílias que participam da logística de compra e venda, nas feiras livres, na hora de vender na rua, nessas feiras de rua, ou nos pequenos comércios, elas foram excluídas. Então, eles construíram vamos fazer um boicote contra a Amazon e o Walmart, que estão hegemonizando, e aí, numa extração muito grande de valor, de concentração, para esse e-commerce. O Facebook, junto com um fundo private equity também dos Estados Unidos, ele acaba comprando a Reliance Jio, que também é uma loja digital grande ali na Índia, e aí o WhatsApp passa a ser não só uma rede social, mas também ele fornece uma plataforma de transação de compra e venda. Então, o WhatsApp, hoje, ele primeiro angariou, né, consumidores, né, no mundo inteiro apenas para trocar ideia, só que hoje é a maior plataforma em que você pode fazer transações comerciais, inclusive com a sua moeda digital. Então, aí você tem o Facebook entrando como uma empresa plataforma parecida com o Uber, e aí que vai competir também. Então, eu falaria aí da questão dos intermediários. Existe um novo intermediário,
que são essas empresas plataforma, com alto potencial de concentração, eliminando pequenos intermediários, principalmente em países que não têm aí um comércio ultra concentrado. No Brasil a gente já tem mais, mas, por exemplo, no Nordeste e no Norte, você não tem tanta presença nesse comércio mais do pequeno agricultor, das tradings. Você vai ver as tradings no Cerrado, que são zonas de expansão para exportação. Mas existe esse comércio interno de mandioca, de farinha, enfim, que quem são os intermediários são pequenas famílias. É claro que existe aí uma relação de preços, né? Mas você tem uma logística de transporte em pequena escala, as feiras livres em pequena escala. Com as plataformas, esses pequenos acabam se uberizando, ou seja, eles acabam sendo muito mais entregadores das plataformas do que microempresários ou pequenos negócios, eles acabam sendo capturados por essa uberização da economia. As agtechs, né? As novas startups do agronegócio, que não só fornecem produtos agrícolas e consultorias agrícolas baseada em dados, que é da agricultura 4.0, mas também oferecem oportunidade de conectividade no campo, e aí vem toda a batalha do 5G, e também microcrédito. Já que elas têm dados sobre clima, dados sobre solo, elas conseguem negociar com o sistema financeiro microcréditos para revender esse microcrédito para os pequenos agricultores. Então, essas agritechs estão crescendo muito, oferecendo esse novo pacote tecnológico, que geralmente tem propriedade intelectual das corporações, né, robôs, inteligência artificial, enfim, mas embutido com esse microcrédito. E esse microcrédito só pode ser acessado se você realmente compra aquela semente da prescrição baseada em dados, aquele tipo de agrotóxico da prescrição baseada em dados, ou seja, essa prescrição da agricultura 4.0 acaba fortalecendo esses novos arranjos, esses novos contratos entre Big Techs e Big Data, junto com o microcrédito rural. Então, você acaba também proporcionando um novo ciclo de endividamento dos pequenos agricultores. Isso está acontecendo. Aqui na América Latina está crescendo essas agritechs. Num primeiro momento, são novas startups, mas quando elas começam a crescer, como a Agrofy da Argentina, que é a maior startup da América Latina, as empresas, as Big Ag, as grandes da agricultura, começam a comprar ações exatamente para comprar os créditos. Elas fazem empacotamento de dívida. Elas compram os créditos que a Agrofy, como uma empresa tecnológica e de serviços financeiros para dar microcrédito, então a Iara, os fundos de capital, de risco da Iara, que é de fertilizantes, da Bayer, da Brasil Agro, da Cresud, eles compram participação, o capital de risco, ele entra e compra participações nesse empacotamento de dívidas. Pô, a gente deveria começar a debater isso já, para não se tornar uma nova revolução verde, dando cada vez mais poder para pouquíssimas corporações e famílias numa concentração de terra e renda, excluindo os agricultores da prática da agricultura, né?